Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então vamos trabalhar a questão dos logaritmos, né? Inicialmente falou o conceito do logaritmo. Então um logaritmo, né, ele é definido da seguinte forma, né? O logaritmo de um número, em uma certa base, ele vai te dar um valor que eu chamei aqui de C. Ou seja, se eu tenho o logaritmo de B na base A, eu vou ter igual a C. Ou seja, a base elevado ao logaritmo vai dar o logaritmando. Então, se eu tenho A na base, certo? Nossa base logarítmica, que sempre é um número maior que zero e diferente de 1. O B é o valor que eu tenho do logaritmando. E o C é o resultado do logaritmo. Então, se nós pegarmos assim, ó, por exemplo, aqui, ó, logaritmo de 8 na base 2. Como é que eu poderia chamar isso, né? Eu posso pensar da seguinte forma. Ó. Então, se eu tenho isso aqui igual ao valor que eu quero saber do logaritmo, ó, quanto é que é o A aqui? Ó? O A é a base, certo? Ó, base 2, certo? O B é logaritmando. O B é igual a 8, certo? E o C é o valor que eu quero saber, o valor do logaritmo. Então, se a gente usar assim, ó, o que é o logaritmo? É o expoente que eu tenho que levar a base para ter o logaritmando. Então, eu faria A elevado a C igual a B, ok? Quanto é que é o A? O A é 2. Quanto é que é o C? É o que eu quero saber. Igual ao B, que é logaritmando 8. E agora, como é que eu faço, né, pessoal? Eu vou ter que decompor o 8 aqui, tá? Para deixar na base 2. Então, eu pegaria 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, eu poderia escrever, ó, que 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. Então, 2 né, elevado a C, ó, igual a 2 ao cubo. Pessoal, se eu tenho a mesma base, ó, 2 e 2, certo? Para ter o mesmo valor, o C vai valer quanto? O C vale 3. Então, o resultado dessa operação logarítmica é 3. Logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo, ó, é 8. Eu poderia fazer, ó, direto, ó, quanto é que é o 2? Quanto é que é o 2 para obter o 8, né? É o expoente 3, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, certo? Então, isso é a questão do logaritmo, né? É o expoente que eu tenho que elevar a minha base para ter o logaritmando, certo? Existem vários tipos de logaritmos mais conhecidos, pessoal, é o base 10 e o logaritmo natural. O logaritmo base 10, muitas vezes a gente não coloca nem a base, quando é a mesma coisa que a raiz quadrada. Ó. Quando a gente trabalha assim na matemática, isso aqui, ó, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que, ó, eu nem ponho o 2 aqui, é a mesma coisa o logaritmo. Quando eu tenho o logaritmo base 10, eu posso simplesmente escrever isso aqui, ó, e nem colocar a base. Como é o caso da raiz, aqui eu nem coloco o índice da raiz, ó, eu já sei que é 2. Quando a raiz é cúbica, eu vou dizer raiz cúbica de 8, por exemplo, certo? Então é a mesma analogia que a gente faz aqui, certo? Então, pessoal, logaritmo de 100 na base 10, né, quanto seria? Então a gente vai de novo decompor, ó, quanto é que é o A? O A é minha base, o A é 10, certo? O B, que é o logaritmando é 100. E o C é o valor do logaritmo, que eu quero saber. Então vamos montar. De novo, o logaritmo é o expoente, que eu tenho que levar a base para ter o logaritmando. Então eu tenho a base é 10, certo? Elevado a C, igual a logaritmando, que é 100. Então, qual é o expoente que eu tenho que levar o 10 para obter o 100? Né? É 2. Porque se eu for decompor em base 10, né, 100 dividido por 10 dá 10, dividido por 10 dá 1. Então, 10 na C, né, 10 na C, igual a 10 ao quadrado. Então, o C vale 2. Então, o valor de logaritmo de 100 na base 10 é 2. Porque 10 elevado ao quadrado vai me dar 100. Ok? Existe outro tipo de logaritmo que a gente pode estudar depois mais adiante, é o logaritmo chamado natural, né? Com a base dele é o E, que é o número de Euler, né? Que é aquele número 2,718,
Mas é um número que a gente vai depois em outros vídeos explicar para vocês de forma mais clara. É outro tipo de logaritmo, certo? A gente trabalha mais com logaritmo decimal ou outras bases. Esse terceiro exemplo aqui, pessoal, a gente vai fazer, vou apagar aqui para ficar um pouquinho mais de espaço. O que acontece aqui? Ó, no nosso caso aqui, a nossa base é o A. O A é 1/3. O B é 27. E o C é o que a gente quer descobrir. Então, quem é o A? O A é 1/3. Então, 1/3 elevado à base C, que eu vou dizer aqui que isso aqui é C, né? Não quero descobrir quanto é que é. Igual ao logaritmando, que é o B. Ó. O B é 27. Opa, mas aqui, ó, eu vou decompor aqui o 27, né? Para poder comparar com essa base aqui. E vou levar essa base para cima. Então a gente tem que lembrar na matemática, ó, pessoal, quando a gente tem isso aqui, ó, 1 sobre A na N, né? É a mesma coisa que A na menos N. Quando eu tiro do denominador e levo ele para o numerador, ele fica com sinal negativo no expoente. Então 1/3 é a mesma coisa que 3 na menos 1, igual a C. 27, né? Então eu vou decompor o 27. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 3 ao cubo. Então 3 menos 1 na C vai ficar 3 na menos C, igual a 3 ao cubo. Então 3 aqui, ó, é igual a esse 3 aqui. Então se a base é igual, os expoentes têm que ser igual. Menos C igual a 3, C igual a menos 3. Certo? Ok? Como é que eu faço a prova real? Eu boto menos 3 e levo a base. Ó. Então eu teria 1/3 na menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 3 na menos 1 elevado a menos 3. Menos 1 vezes menos 3 vai dar 3. Então vai dar 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Fecha o resultado aqui. Então a gente usa muito o logaritmo pelo conceito que ele faz. Então, repassando aqui, o logaritmo, né, que é o C, é o valor que eu tenho que levar a minha base A para obter o logaritmando B. Certo? Então, A elevado a C vai dar OB. E aqui nós temos três propriedades principais dos logaritmos. Né? Nós temos o logaritmo do produto, o logaritmo da quociente e da potência. Logaritmo de 6, ó. Então esse aqui eu poderia deixar assim ou botar aqui como se fosse base 10, como eu expliquei para vocês, quando não tem a base é o próprio 10. Então log de 6, pessoal, é log de 2 vezes 3, certo? Log 6 é 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, tanto faz. Então se é o produto, ó, pessoal, eu abro ele numa soma. Então vai ser log de 2 mais log de 3. Então log de 6 vai ser a soma desses dois logaritmos aqui pela propriedade do produto. Ok, pessoal? Então eu sempre soube de cabeça assim, alguns logaritmos que são importantes, né? Log de 2 é 0,30, 103. Log de 3 0,47, 712, log de 5, 0,69, 897. E aqui eu teria que dar uma revisada, não sei de cabeça, não lembro bem, mas é mais ou menos isso aqui, 0,69. Então a gente, pelo menos, tem uma ideia, se a gente for fazer um exercício que a gente se enrole um pouco, a gente consegue usar os valores e tentar descobrir. Bom, quando eu tenho um quociente, ó, pessoal, eu vou terminar numa subtração. Quando eu tenho um produto, eu tenho uma soma de logaritmos. Quando eu tenho um quociente, eu tenho uma subtração de logaritmos. Então, log de 7 sobre 3 é a mesma coisa que log de 7 menos log de 3. Então, se eu subir o log de 3 lá em cima, ó, eu já consigo ter uma ideia do valor, ok? Então, essa é a propriedade do logaritmo. O logaritmo do quociente é a subtração dos logaritmos. O logaritmo de B dividido por C na base A, é log de B na base A, menos o log de C na base A. E aqui, pessoal, quando eu tenho uma potência, ó, esse x passa para frente multiplicando o logaritmo. Então, assim, ó, log de 5 na 27, onde é que está a potência aqui?
A potência está aqui, ó, log de 3 ao cubo, né, pessoal? Nós já decompomos o 27 aqui, ó, e vimos que 27 é 3 ao cubo, ó. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então 27 é 3 ao cubo. Então esse 3 aqui, ó, ali, como expoente, como potência do logaritmando, ó, ele vai vir para cá, ó. Tá vendo o x aqui, ó? Ele passa multiplicando o logaritmo. Então esse 3 aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 3 vezes log de 3 na base, assim, ok? Certo, pessoal? Essa é a primeira parte, assim, mais básica de logaritmos, que a gente vê o conceito dos logaritmos, né? E aqui algumas propriedades, as mais importantes do produto, do quociente e da potência. Eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar, eu vou responder para vocês aí. Fiquem bem tranquilos, qualquer coisa deem um alô. Muito obrigado pela atenção aí. Se quiserem participar do canal, vai ser uma honra. Muito obrigado.